A história do Carnaval de Torres Vedras está a ser mal estudada e divulgada. E é precisamente essa história que é património nacional e querem que seja património da Unesco. A celebração do Carnaval de Torres Vedras, uma manifestação com raízes com mais de 450 anos de história documentada, ao pertencer a uma lista de património cultural e material, nacional ou da Unesco, deve cumprir um conjunto de obrigações, que visam assegurar a sua proteção, conservação, valorização e transmissão às gerações futuras. Obrigações essas que são desrespeitadas constantemente com várias desinformações, por falta de conhecimento, estudo das entidades responsáveis ligadas a este evento. Desrespeita a declaração de compromisso, uma vez que nem todas as informações presentes nesse inventário correspondem à verdade. Sabendo que existe um grande espólio de pesquisa sobre esta celebração a nível local, nacional e internacional. O desrespeito a essas obrigações pode levar facilmente à desclassificação de património cultural e material nacional e a candidatura a património da Unesco ficar sem efeito. Este carnaval é característico por ser espontâneo e trapalhão. Mas a sua história devia ser trabalhada, estudada e divulgada de uma forma mais profissional. Existem vários erros sobre a história deste carnaval, erros esses que são escritos e divulgados, de várias formas, como sendo verdade pelas fontes oficiais deste evento. Contudo, na realidade, não são. Como por exemplo é divulgado que existiu uma suposta recepção aos reis, rei e rainha, no carnaval em 1924. Suposta, porque isso não aconteceu, pelo menos no que foi escrito nos jornais locais da época. Essa má informação, desinformação, já foi divulgada em cartazes, livros, exposições, comunicação social, em textos históricos e de estudo. Como por exemplo, uma fonte terciária. O estudo de impacto económico e mediático do Carnaval de Torres Vedras. Escreve, uma das figuras mais especiais do Carnaval torriense, e que o faz de muitos outros, à época e na atualidade, surgiu em 1924, a primeira rainha. Esta surgiu de comboio acompanhada do seu rei, Dom Carnaval II, e dos seus respectivos ministros e embaixadores, reis, 2001. Será que neste ano a rainha chegou de comboio acompanhada do seu rei? Fomos ver a fonte que usaram para concluir isto. A fonte secundária é Célia Reis, em 2000, que escreveu, tratava-se de uma recepção ao rei do Carnaval, chegando no comboio, após o que percorreu as ruas da vila integrando num cortejo. O Torriense, 24 de fevereiro de 1923. Este evento repetiu-se no ano seguinte, Dom Carnaval II chegou, tal como no ano anterior, de comboio, juntamente com os seus ministros e embaixadores, bem como alguns dos rapazes ligados ao meio comercial e cultural da vila, como José Pedro Costa, António Trigueiro Júnior, Tomás dos Santos, Amílcar Guerreiro, Alfredo de Almeida, José Castanho, Luís Santana, António Trindade, Eurico Pinto, etc., visitando depois as coletividades. Nessa tarde assistiu a uma partida de futebol. Mas havia aqui já uma inovação que se manteve, até aos dias de hoje, a rainha, representada por Jaime Alves. O Torriense, 2 de março de 1924. Será que estas pessoas chegaram todas de comboio juntamente com o rei? Será que a rainha participou na chegada do rei Carnaval, do cortejo a visitar as coletividades e assistiu a uma partida de futebol? O que dá a entender a última frase. Fomos ver a fonte que foi usada para concluir isto. A fonte primária é O Torriense, a 2 de março de 1924, publica uma descrição detalhada do que aconteceu na paródia da recepção e cortejo ao Rei Carnaval II, de 1924. Tendo em nota que a terça-feira gorda de Carnaval, neste ano, foi a 4 de março. E esta paródia foi a 25 de fevereiro, na segunda-feira magra. As festas do Carnaval. A chegada de Sua Majestade Dom Carnaval II, o banquete de gala, o desafio de futebol, indisposição de Sua Majestade, recita de gala no Grêmio, o batismo de Sua Alteza Real. Foram este ano revestidas de extraordinário brilhantismo as festas carnavalescas, realizadas por ocasião da chegada de Sua Majestade Dom Carnaval II, Rei da Folia e da Gargalhada e Imperador dos Estados Unidos de todas as encabadelas em uso nesta temporada, como rezava o respectivo programa. Muito antes da hora anunciada para a chegada de Sua Majestade, que, acompanhado pelos membros do seu ministério, devia desembarcar na estação de caminho de ferro, já o largo fronteiro se encontrava repleto de gente. Pouco depois chegava o comandante de polícia, Gil Lourenço, que acompanhado por alguns guardas cívicos, era o encarregado do policiamento. Logo a seguir desembocava da Avenida 5 de Outubro o esquadrão de cavalaria e borraria, sob o comando de João Duarte, tendo como subalternos Eurico Pinto e Alberto Nobre como porta-estandarte Jaime Alves e que forma ao longo da avenida. Pouco depois surge o batalhão de marinheiros de Água Doce, sob o comando de Francisco J. Lúcio. As forças fazem a continência e o batalhão vai formar em frente da estação. A sua organização é elogiada, apresentam-se bem equipados, desfilam com garbo e obedecem prontamente às vozes de comando. Começam a chegar então os coches dos altos dignatários.
Sua Eminência, o Cardeal Sancho da Costa. Bispo, Rui Garrett. Cônego, António Trindade. Acólito, Manuel Vidal. Cada vez é maior a afluência de povo. Aparece a seguir o carro da burguesia, uma graciosa charge que provoca risos na assistência. A chegada de Sua Majestade. Eram 10h17 quando o comboio entrou na estação. Sabem ao ar muitos foguetes. A banda musical atroa os ares com uma marcha real. Sua Majestade desembarca e é recebido pelos altos dignatários, dirigindo-se depois dos cumprimentos de boas-vindas para o coche que o aguarda. A guarda de honra é feita, fora da estação, pelo batalhão de marinheiros de Água Doce. Estralejam mais foguetes. A banda entoa ainda os últimos compassos da marcha real. As forças militares fazem a continência. O cortejo. Organiza-se então o cortejo, que é de acompanhar Sua Majestade na sua visita às sociedades de recreio. A seguir o batalhão de cavalaria e borraria de penachos ao vento. Seguia o estandarte real escoltado por 2 soldados de cavalaria montados em burros. No primeiro carro seguia o Ministério, Ministro da Marinha, José Pedro Costa, do Trabalho, António Trigueiro Júnior, e do Interior, Thomas dos Santos. O carro do clero, cujas tripulantes já mencionamos. O carro dos embaixadores, no qual merece especial menção Amílcar Guerreiro como embaixadores, dos Peles Vermelhas, Alfredo de Almeida, Turquia, José Castanho, Espanha, Luís Santana. Coche Real, no qual seguiam, além de Sua Majestade, o Presidente do Ministério, António Hipólito Júnior, e o Chefe do Protocolo, M. Silva, Ministro da Guerra, Leonel Trindade. Cavalgavam à estibeira os generais Eurico Pinto e Guilherme Nobre. Seguia o batalhão de marinheiros de Água Doce. Carro da burguesia, conduzido por Raul Lucas e Dom Emir Rodrigues e tripulado por António de Oliveira de Júlio da Silva. Fechava o cortejo a Filarmónica Torriense. Começou então a visita às coletividades de recreio, começando pelo casino. Aqui foi Sua Majestade recebida pelo exemptíssimo Sr. Dr. José de Bastos, que agradeceu em nome da direção a gentileza da visita. Seguiu-se o Grêmio Artístico Comercial, na qual o representante da direção era o Sr. Justino Alves de Almeida, que agradeceu a visita de Sua Majestade em resposta ao discurso do Presidente do Ministério. Na tuna comercial torriense, que a seguir foi honrada com a visita de Sua Majestade, foi servido pela direção um delicado copo de água. A seguir dirigiu-se o cortejo para o Largo da República, onde, depois de serem passadas em revista as suas forças militares, se dissolveu. Visita às coletividades. Pelas 13 horas teve lugar no vasto salão de festas do Hotel Natividade o banquete de gala oferecido em honra de Sua Majestade, que decorreu no meio da maior animação e durante o qual Sua Excelência e Sr. Visconde da Horta Nova executou ao piano algumas repetições do Fado Corrido. Foram levados muitos brindes, havendo embaixador dos Peles Vermelhas, Alfredo de Almeida, tido palavras de elogio para a imprensa local, ali representada, o que agradecemos. Fim do banquete. Sua Majestade Dom Carnaval II, atendendo ao que lhes puseram os membros do seu ministério e considerando que o Sr. Carlos Alexandre Capuchos, como armazenista de vinhos, tem sempre concorrido para que o saboroso néctar continue sempre espalhando a alegria na humanidade, entende por bem condecora-o com a Medalha de Ouro de Beneficência Mundial. Pede desculpa de medalha de ouro ser de cobre, mas que isso é devido à pobreza do erário real. Uma estrondosa salva de palmas coroou as palavras de Sua Majestade. O desafio de futebol. Às 15 horas teve lugar no vasto campo da Várzea o desafio de futebol entre o Femina Sport Club e o Império Mania Futebol Club, servindo de árbitro Gil Lourenço. Assistiu, de uma tribuna ex-presidente armada para esse efeito, Sua Majestade Dom Carnaval II, acompanhado pelos membros do seu ministério, embaixadores, altos dignatários, etc. No decorrer do desafio, Sua Majestade, devido ao excessivo calor do sol, sentiu-se ligeiramente indisposto, pelo que foi obrigado a recolher aos seus aposentos. Comparecendo o médico da Real Câmara, apenas receitou 3 horas de sono para fazer evaporar os últimos calores cerebrais de Sua Majestade. Dom Carnaval II ficou muito grato para com os tripulantes do carro da burguesia, que gentilmente se prestaram a conduzi-los ao seu palácio. O batismo do Príncipe Real. Teve lugar no Salão de Baile do Grêmio Artístico Comercial o último número das festas organizadas pela Comissão de Festejos e na qual merece especial menção o esforço despendido pelo Sr. Leonel Trindade. Foi o batismo de Sua Alteza Real. O salão encontrava-se completamente apinhado. Pouco depois da hora anunciada deu-se começo à cerimónia, à qual assistiu Sua Majestade a Rainha, Jaime Alves. Conduzindo o neófito, Alfredo de Almeida, ao colo da sua aia, Gil Lourenço, ao palco, foi o batismo realizado por Sua Eminência o Cardeal, acolitado pelos outros ministros da religião que tomaram parte no cortejo. Em seguida teve lugar o baile, que se dançou animadamente até de madrugada. Neste ano surgiu, pela primeira vez, a figura da Rainha do Carnaval de Torres Vedras, representado por Jaime Alves.
No entanto, ele não participou na recepção ao rei nem no cortejo pelas ruas como rainha do carnaval, mas sim, como porta-estandarte. Só esteve como rainha, a assistir, no salão de baile do Grêmio Artístico Comercial o último número das festas, da paródia ao Rei Carnaval, o batismo de Sua Alteza Real. Fica, assim, comprovado que a suposta recepção aos reis, rei e rainha, no carnaval em 1924, não é verdade e é uma desinformação utilizada como sendo verdade. Neste texto, de 1924, é visível que ao longo da paródia, ao Rei Carnaval II, as pessoas vão trocando de figuração. E os papéis de rainha e de aia, no Grêmio, eram feitos por homens. Esta troca, de homens de se fazerem de mulheres, não era muito bem visto pelos torrienses mais conservadores nesta época. Mas não era algo novo, já em 1900 existiu nas ruas de Torres Vedras a exibição de uma dança vinda de Runa e em que figuravam em travesti de bailarinas uns perfeitos mocetões. A desinformação sobre a recepção dos reis em 1924 continua. Na ficha do Inventário Nacional do Património Cultural e Material, elaborada por Ana Almeida, Câmara Municipal de Torres Vedras, em 2016, também dá a entender que em 1924 a rainha fez parte de todas as festividades com o rei. A linhagem real teve início em 1923, sem rainha, e a partir de 1924, com rainha. Os primeiros representantes foram Álvaro André de Brito, rei, e Jaime Alves, rainha. E que, no ano seguinte, associar-se-ia ao rei a rainha do carnaval, figuração levada a cabo também por um homem, interpretada por Jaime Alves, reconhecidamente um dos grandes animadores dos primeiros tempos do carnaval de Torres Vedras organizado. Seguindo a rainha, um séquito, um conjunto de ministros acompanhados por um cardeal, um bispo, um cônego e um acólito. Em 2023, Ana Almeida escreve que, em 1924, surge a primeira rainha Jaime Alves, eleito no Grêmio na terça-feira de Entrudo. Em 1924 a paródia ao Rei Carnaval foi na segunda-feira magra, só nesse dia, e não existe a eleição da rainha. Só esteve como rainha, a assistir, no salão de baile do Grêmio Artístico Comercial, o último número das festas, da paródia ao Rei Carnaval, o batismo de Sua Alteza Real. Em 2023 a Câmara Municipal de Torres Vedras, em entrevista ao Sapo 24 diz que o registro do Carnaval no Inventário Nacional do Património Cultural e Material, efetuado em 2016, refere que a festividade tal como é reproduzida atualmente tem a sua origem no início do século XX, indicando-se o ritual de recepção do rei, 1923, e rei, rainha, a partir de 1924. Será que a partir de 1924 existiu a recepção ao rei e rainha? Não, em 1924, como já se viu no texto da fonte primária, não existe a recepção da rainha. A recepção aos reis de comboio, do rei e rainha, só existe em 1931, no ano em que existiu uma grande organização para renovar e publicitar a celebração do Carnaval em Torres Vedras. A partir dessa data começaram a existir os corsos, os carros alegóricos e de reclame, recinto fechado com entrada paga, para ajudar causas sociais, a participação e ajuda de marcas conhecidas, a Jerónimo Martins e Filho e a Casa Citroën de Lisboa, e etc. Segundo os registros de época locais. Tendo em nota que muito antes já existiam paródias, sátiras, mascaradas, cortejos de visita e muito mais nas ruas de Torres Vedras de forma organizada. E mais textos existem, de uma suposta recepção aos reis, rei e rainha, do carnaval em 1924, é notório que a história deste carnaval está a ser mal estudada e divulgada. Poderia continuar, sobre o suposto centenário do Carnaval em 2023, sobre a suposta celebração do Carnaval nas ruas desde 1923, sobre a suposta história divulgada sobre o cocote, sobre a suposta celebração dos 50 anos do Carnaval em 1973, que supostamente durante o século XIX não havia festejos de rua no Carnaval, que supostamente o nascimento do Carnaval urbano de Torres Vedras situa-se no início do século XX, e que supostamente está associada aos republicanos locais e muito mais. E é esta a história, mal estudada e divulgada, que é considerada património nacional e que se pretende ver reconhecida como património da Unesco. André, Blog Torres Vedras Antiga.